Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos ficar com o componente curricular de matemática. Nós vamos falar sobre medidas de massa. Você já ouviu falar sobre isso? Faz ideia do que nós vamos tratar hoje? Então vamos lá! Pegue o seu material, as suas atividades da nossa plataforma SMED-GV, pois faremos algumas correções destas atividades. Para começar um pouquinho, tem algumas imagens que eu gostaria que você observasse aqui neste momento. Você consegue enxergar alguma relação entre os alimentos à esquerda e os instrumentos à direita? O que vocês conseguem pensar quando nós observamos aí, nós temos um queijo, uma carne, não é mesmo? Cenoura e um frango. Do outro lado, nós temos alguns instrumentos que são utilizados para quê? Para medir. Neste caso aqui, nós estamos falando de medidas de massa. Pesar ali o quanto este objeto, quanto este alimento pesa, quanto ele tem em massa, seu volume, ok? Então, nós temos aqui alguns instrumentos e gostaria de saber se você conhece alguns deles. Um muito conhecido aqui é a balança, mesmo? Todos esses aqui são um tipo de balança, mas uma balança que consegue pesar, por exemplo, aqui, a carne, quando a sua mãe ou seu pai, algum familiar vai no açougue, não é mesmo? Essa aqui é a mais comum de nós encontrarmos nos supermercados. Então, cada instrumento deste aqui serve para fazer a medida de massa. Quando você abre as sacolas de compras em sua casa, você consegue saber quais alimentos são vendidos por gramas e quais são vendidos em mililitros? Lembra que nós estudamos muito sobre mililitros em nossas aulas anteriores? Se você tiver alguma dúvida, você pode estar assistindo essa aula novamente no nosso canal do YouTube. É muito fácil de acessar. E tire suas dúvidas, você pode também estar perguntando ao seu professor pelo chat. Aqui nós temos alguns alimentos e é muito importante que nós saibamos como diferenciar aquilo que eu preciso descobrir a massa, a grama, e aquele que tem o seu peso em litros, é líquido, ok? Então vamos lá, a cenoura. Se eu lhe perguntar aqui, a cenoura eu vou olhar o seu peso aqui, é grama? É mililitro? Veja a nossa pergunta. Você consegue saber quais alimentos são vendidos por gramas e quais são vendidos em mililitros? A cenoura é vendida em grama ou é vendida em mililitros? Em grama, muito bem. O pão, mililitros ou gramas? Gramas também. Já o suco, que é líquido, nós vamos vender e vamos comprar ele em mililitros. A água, a mesma coisa, mililitros. Aqui nós temos um azeite. Este azeite também é líquido, certo? Então, nós vamos olhar o peso dele aqui em mililitros. O queijo, grama, e a maçã em grama. Então, uma coisa muito legal de nós começarmos a pensar é isso. Quando aquele alimento que eu estou olhando tiver ali, a sua espessura for líquida, nós vamos pensar em litros, mililitros. Quando não, nós vamos falar em gramas, quilos. Para medir a massa ou o peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, no caso, as pessoas, nós utilizamos diferentes unidades de medida. As mais usadas são, então veja bem, quando você vai lá na farmácia ou algumas pessoas até têm em casa também uma balança, quando você vai fazer o peso, tirar ali a massa, o peso de uma pessoa ou um produto, nós utilizamos essas medidas que nós iremos ler agora, são as mais utilizadas, ok? Então nessa tabela nós temos aqui a medida de grama e ela é simbolizada pela letra G. O quilograma,
que é simbolizado pelo kg. Então, quando nós encontramos esses símbolos aqui, nós já sabemos que estamos tratando de quê? Medidas de massa em gramas e quilogramas. O quilograma, kg, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote ou a massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como a massa de um bife ou de uma maçã. A balança é um instrumento mais utilizado para medir a massa. Lembra que nós comentamos lá no início? Então, essa balança aqui, ela é a mais utilizada. Quando nós compramos um sorvete, ela consegue captar ali nos dados, ela consegue olhar uma menor quantidade de gramas. Então, por menor que seja a bolinha de sorvete, por exemplo, que você comprar, ela consegue dar aqui para você, ó, no seu leitor, esse dado com o peso que você colocou ali na balança, ok? Então, quando nós nos referimos a coisas mais pesadas ou com maior volume, neste caso com maior massa, nós vamos estar falando aqui sobre quilos. Massa, nós estamos tratando então de gramas. Múltiplos e submúltiplos. Nós vamos ver aqui ainda algumas outras nomenclaturas, alguns símbolos e unidades que são utilizados além da grama e do quilograma. Existem outras unidades de medida de capacidade. São os múltiplos e os submúltiplos. Então, nós temos aqui na nossa tabela as unidades. Vamos fazer a leitura comigo? Primeiro os múltiplos aqui. Só um minutinho, vamos lá. Primeiro aqui. Quilograma, o símbolo utilizado vai ser o kg. Quando você tiver a oportunidade, quando finalizarmos a nossa aula, vá à sua despensa e dá uma olhadinha lá numa sacola de arroz, numa sacola de feijão. Você vai encontrar este símbolo aqui, que representa quilogramas. O valor em grama do quilograma é 1000, ou seja, a cada 1 quilo eu tenho 1000 gramas, ok? Então, prestem atenção nessa informação. A cada quilo eu terei 1000 gramas. Nós temos ainda nos múltiplos o hectograma, que é representado por Hg, que equivale a 100 gramas. O decagrama, que é DAG, que equivale a 10 gramas, ou seja, a cada 1 decagrama nós temos 10 gramas. E a fundamental aqui utilizada nesta aula de hoje é a grama, representada pela letra G, ok? Submúltiplos, nós temos o decigrama, que é representado por DG, ou seja, 0,1, aqui nós já entramos nas casas decimais, ou seja, é menor do que 1. Centigrama, que é representado pela letra C, G, 0,01 gramas. E temos, por último, a miligrama, que é representada por MG, 0,001. Okay? Então, nós entramos aqui nos décimos, centésimos e milésimos, a partir dos submúltiplos, ok? A partir desses aqui. Como fazer cálculos com números decimais? Por que precisamos saber disso? Como nós vimos aqui, quando entramos nos submúltiplos, nós já temos decimais, nós temos as vírgulas, números que vão passar, que vão ser menores do que um inteiro, certo? Então, sempre que formos fazer um cálculo com números decimais, nós vamos utilizar essa regra, que é, coloca-se vírgula embaixo de vírgula para fazer os cálculos. Eu tenho aqui 5,3 quilogramas mais 17,85 quilogramas. O resultado, 23,15 quilogramas. Para eu fazer essa questão, notem que a vírgula foi colocada uma embaixo da outra. Coloquei aqui, então,
Vamos colocar novamente aqui, ó, 5,3 mais, olha a vírgula. O que veio depois da vírgula aqui? Foi o 8, 85. E antes da vírgula, 17. Por isso que nessa conta que já está armada para vocês, vocês encontram aqui, olha, o número 0 acrescentado. Por quê? O 0 aqui, ele é um valor neutro, não tem valor, ele não vai fazer diferença nesta operação aqui. Por isso, a gente acrescenta para facilitar a nossa visão na hora de resolver esta conta. Nós vamos para o exercício. Pegou o seu exercício da plataforma? Então, vamos lá. Nós vamos fazer a leitura de uma receita muito gostosa, por sinal, que é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E é muito comum nós observarmos nas receitas essas nomenclaturas que nós vimos agora anteriormente, que são as gramas, quilogramas. Em algumas delas vão trazer para nós medidas como xícara, ok? E os nossos pais ou as pessoas que costumam fazer essas receitas, eles utilizam um copo que é chamado copo medidor. Nós encontramos ele para comprar em mercearias, supermercados, que já vem com essas medidas que serão utilizadas por nós agora. Então vamos fazer a leitura juntos desta receita. Ingredientes. Os ingredientes são o que mesmo, pessoal? Aquilo que nós vamos utilizar na nossa receita. Então, para fazer um bolo apenas, nós vamos precisar de 3 ovos, 3 cenouras médias. E aí? E este sinalzinho aqui, professora? Como que eu vou ler esse número aqui? Que é um assunto da nossa próxima aula. Nós vamos ler meio copo de óleo de soja, ok? 2 copos e meio de farinha de trigo, ou 625 gramas. 1 copo e meio. Agora você já sabe como faz a leitura aqui, olha. Meio. É metade de 1 copo. 1 copo e meio de açúcar, ou 375 gramas. Modo de fazer esta receita. Bolo. Bata tudo no liquidificador. Unte uma forma média, coloque nela a massa e leve ao forno por 30 minutos. Cobertura. Coloque a margarina em uma panela e espere derreter. Acrescente o leite, o chocolate em pó e o açúcar, misturando tudo em fogo médio. Espere esfriar. Coloque ainda quente no seu bolo ou torta. Nunca coloque frio, porque senão endurece a calda. Nós temos aqui ainda, para fazer essa cobertura, foi utilizado o quê? Meia colher de sopa de fermento em pó, 4 colheres de sopa de leite, 250 gramas de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga e 1 xícara de chá de açúcar. Então, professora, por que nós estamos trabalhando gramas? Para uma simples receita, nós precisamos saber. Quando você for fazer uma comida, vou convidar os meus amigos para vir aqui lanchar comigo. Você precisa saber, mais ou menos, quantas gramas cada um vai se alimentar, vai comer. Quanto de arroz? Ah, não, vai ser salgadinho. Quantos de salgadinhos? Quantos quilos de salgadinho ou gramas cada um vai comer? Por isso, nós utilizamos essas medidas para que possamos prever o que será utilizado, como em uma receita de bolo de cenoura. Vamos lá ao nosso exercício. Questão 1. Para o bolo foram usadas 625 gramas de farinha de trigo e 375 gramas de açúcar. Quantas gramas possuem os 2 ingredientes juntos? Uma coisa importante que nós precisamos ver aqui nos dados é que os meus dados foram em gramas. Então, não precisa de fazer mudanças de quilo para grama, ok? Sendo assim, eu apenas irei fazer a adição, pois aqui pede os 2 ingredientes juntos. Já armei a minha conta, que é
625 mais 375. Vamos relembrar aí? Começamos por onde? Pelas unidades, que são 5 mais 5. Vão dar 10. O número 1 vai subir, pois ele é uma dezena. Agora eu tenho aqui 1 mais 2 mais 7, ok? Eu vou começar pelo 7, pelo número maior. 7 mais 2, ou mais 1. 7 mais 2, 9. Mais 1, 10. Não é isso? Ó, 7, 8, 9, 10. Fica o 0, vai 1. 1 mais 6, pode usar o seu dedinho. 7. 7 mais 3, 10. Deu 1000, não foi? Lembra que nós estudamos lá no início que 1000 gramas, porque aqui nós falamos em gramas, é o mesmo que 1 quilo. Então, a cada 1000 gramas, eu terei 1 quilo. A resposta certa aqui, então, é a questão A, ok? Número 2. Se quiser fazer 2 receitas para mais pessoas, será necessário dobrar os ingredientes. Então, dobrar. Neste caso, escreva a quantidade que terá de ingredientes para 2 bolos. Então, se vai dobrar, nós vamos multiplicar por 2, ok? Já coloquei anotado aqui para que você possa ir fazendo as correções. Mas vamos fazer a leitura juntos. Nós tínhamos 3, passou para 6 ovos. Por quê? Porque 3 vezes 2 são 6. Tínhamos 3, passou para 6 cenouras. Nós tínhamos meio copo apenas, passou para 1 copo de óleo de soja. Nós tínhamos 2 copos e meio, passou para 5 copos de farinha de trigo. Nós tínhamos 1 copo e meio de açúcar, passou para 3 copos, ou 375 gramas, fazendo a somatória, 350 gramas. Já na cobertura, também vamos seguir aqui o mesmo processo, ainda é dobro, multiplicando por 2. Então, eu tinha 4 colheres de sopa de leite, passou para 8 colheres. Eu tinha 250 gramas de chocolate em pó, multipliquei por 2, passou-se para 500 gramas. 1 colher de sopa de manteiga, fomos para 2 colheres. 1 xícara de chá de açúcar, passou-se para 2 xícaras de açúcar. Anotaram? Vamos para a próxima. Observe a tabela das unidades de medida de massa. Então, nós temos aqui uma regrinha que facilita quando você precisa fazer as mudanças do quilo para a grama, da grama para o quilo ou para os submúltiplos que aqui se encontram. Então, agora responda, depois de nós observarmos aqui, que do quilo, tá vendo? Nós vamos aumentando, multiplicando por 10. E quando eu tenho que voltar, por exemplo, lá da grama e vai descendo, nós vamos dividir por 10. Responda. A letra A. O que fazer quando precisa deslocar da direita para a esquerda? Nós vamos fazer o quê? Dividir por 10. Então, é dividido o número que você encontrou por 10. E o que devemos fazer para transformar de quilo para grama? Nós vamos multiplicar o quilograma por 1000. Por quê, professora? Porque aqui, olha, eu andei 1, 2, 3 casas, ok? Então, não é somente por 10, nós vamos multiplicar por 1000. E lembrando que 1000 gramas é igual a 1 quilograma. Letra C. Uma pesquisa mostra que uma árvore filtra 28 quilogramas de poluentes do ar. Esse valor é equivalente a quantas gramas? Quantas gramas? Vão ser 28.000, sabendo que cada grama, um quilo equivale a 1000 gramas. De acordo com a tabela de unidades de massa,
Qual a transformação de unidades a questão da letra C pede? Nós tivemos que passar do quilograma, que é esse aqui, para grama. Então, resposta certa, aqui está com o símbolo deles, que é o KG e G. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você pode estar perguntando ao seu professor através do chat. Você pode assistir essa aula novamente pelo nosso canal do YouTube. É muito fácil você acessar. Você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui no cantinho da tela. Espero vocês na nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal!